eu quero dizer para vocês que, para mim, estou debutando hoje aqui. Parece que estou debutando, porque eu fiz graduação em matemática, depois comecei a lecionar matemática no ensino, naquele tempo era no ginasial, né? Aí depois eu fui para Paris e fiz o mestrado, né? Então, comecei. Mas era um período maravilhoso, era o período da matemática moderna. Então, era assim, havia uma concentração e um entusiasmo muito grande e muitos encontros de estudo, assim, regulares lá, não só em Paris, eu ia a outras cidades, e lá eu fui ao primeiro congresso internacional de matemática, o ICME, que foi em Lyon. E aí voltei de Paris, super entusiasmada, e eu já era professora, quer dizer, eu comecei lecionando no ginasial, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Me encorajei de... Já estava envolvida na matemática moderna, eu não tinha ido a Paris ainda, mas o São Jorge tinha dado um curso aqui em Porto Alegre, no Colégio Júlio de Castilhos, que eu fui, e eu como ainda não estava trabalhando, eu pude ser uma aluna super assídua e estudiosa, levava lição para casa e tal, e já me entusiasmei muito pela matemática moderna, pela teoria dos conjuntos e tal. E aí, quando eu fui lecionar, o programa era outro, né? Era os de antigamente. Mas veio a Madame Luciane Felix a Porto Alegre, a convite dos colegas meus de matemática, que já estavam há mais tempo no trabalho, e como eu falava francês, eles me perguntavam, porque quando vem um forasteiro assim, eu já sei bem, já recebemos do GEMPA muitíssimas vezes, mas tu não podes deixar o convidado fora das horas de trabalho, solto, coitado, sem ter o que fazer, sem ter com quem almoçar, com quem jantar, e me perguntaram se eu queria acompanhar a Madame Felix. E eu aceitei. E aí, então, claro que deu para aprofundar também as ideias matemáticas e didáticas. E eu perguntei para ela, a senhora acha que eu posso começar a fazer esse trabalho de matemática moderna, a revelia, né, sozinha? E, e ela se faz sim, e se qualquer dúvida me escreve que eu te ajudo e tal. E aí eu fiz o trabalho com a terceira e a quarta série. Se vocês conhecem Célie Pinto, essa cientista política nossa, era minha aluna, né? E até uma coincidência interessante que ela foi da minha primeira turma e depois a minha filha foi da primeira turma em que ela foi professora de antropologia, né? Bom, mas então eu, foi ótimo o trabalho. Esther? Eu acho que a própria Esther desligou o microfone. Fechou o microfone. E eu não mexi em nada, não sei como é que ele fechou. Isso é coisa dos... traição dos astros aí. Bom, mas e aí eu apresentei no congresso em São José dos Campos o que eu tinha feito com os alunos da terceira e da quarta série, né, com essa matemática, né? E a Secretaria de Educação, as pessoas que trabalhavam com matemática da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul estavam presentes, e lá mesmo elas me convidaram se eu não queria me transferir do Pio XII, que era o colégio onde eu estava, para o Instituto de Educação, para trabalhar com os professores, para não ser... Eu não fui, eu só fui professora de sala de aula regular no Pio XII durante um ano. Aí depois eu já fui para o Instituto de Educação, onde eu orientava os professores. Aí fizemos 2 cursos. Havia
é uma coisa muito bacana que sábado de manhã, toda manhã de sábado, eu ensinava matemática moderna para todos os professores do instituto, não era só para os de matemática, né? E, e depois nós fizemos um curso de três manhãs durante 2 anos também sobre isso, sobre o instituto. E depois disso, então, que eu fui estudar na França, e aí, quando nós voltamos, claro que aí eu estava super enriquecida com o que tinha aprendido lá, e fizemos um trabalho muito bonito no Jardim da Infância, naquele tempo é Jardim da Infância, hoje é escola infantil, né? E, mas a diretora do instituto e a dona, como é que era o nome dela? Que era do laboratório de matemática, vou me lembrar daqui a pouco o nome dela. As duas ficaram com muito medo de que nós queríamos publicar o trabalho que nós fizemos com as crianças. E elas ficaram com muito medo que os matemáticos os criticassem, que, né? E aí, então, nós não tivemos outra alternativa senão fundar o GEMPA, né? Nós fundamos o GEMPA e, e foi uma coisa, acho que bem singular, porque a reunião de fundação do GEMPA, a Assembleia, né, ela tinha 50 pessoas, 50 professores, desde a universidade até a escola infantil. E 2 semanas depois, nós já iniciamos um curso para 2 turmas. E era a matemática, sistema de numeração de diversas bases e a adição mais centrado para mais ou menos segundo ano fundamental. E nós nascemos dia 9 de setembro. Esse curso foi a partir de setembro, outubro, novembro. Em dezembro, nós já fizemos um curso para ensino médio. Tá? Claro, trouxemos professores do Rio de Janeiro e aí, a partir daí, fizemos muitas e muitas, muitas atividades de formação de matemática, sobretudo baseada na teoria dos conjuntos. Muita geometria ótima, nós tínhamos 7 cursos diferentes e ascendentes, né, que a gente ministrava, e pasmem, os professores pagavam para fazer o curso, tá? E aí depois nós instituímos o seguinte, aí as pessoas começaram a aplicar em sala de aula. E nós também, porque um ano depois que o GEMPA nasceu, o GM de São Paulo completava 10 anos. Tanto que o nome do GEMPA é inspirado no GM de São Paulo. Então, nós botamos o PA atrás, que era Grupo de Estudos sobre o Ensino da Matemática de Porto Alegre. E eles fizeram 10 anos e convidaram o professor Genés para vir passar uma semana em São Paulo dando curso. Aí nós fomos 12 pessoas do GEMPA, de ônibus, para São Paulo, para estudar com o professor Genés. E foi ótimo, porque como os professores não podiam passar o dia inteiro com ele. Então, tinha um grupo que ia de manhã, tinha um grupo que ia à noite, e de tarde não tinha ninguém. Então, nós que éramos de Porto Alegre, 12 pessoas, ele ficou trabalhando conosco. E ele nos ensinou a fazer pesquisa em sala de aula. E como é que era a estratégia. E isso foi em outubro, e assim mesmo nós já começamos naquele ano a fazer pesquisas em salas de aula. E aí nós acabamos fazendo parte do grupo internacional, coordenado pelo professor Genés, e fizemos uma pesquisa transcultural com mais 5 países do mundo sobre o ensino de matemática da primeira à 8ª série, né? E nos saímos super bem, tá? E só que o que acontece?
que acontece? A, a matemática moderna, ela não ensinava a matemática antiga. Então, depois de uns tempos, as críticas eram de que os alunos não sabiam multiplicar ou dividir. Então, as pessoas foram abandonando a matemática moderna e também isso internacionalmente. Mas eu digo que, me lembro bem de falar com o pessoal nosso da matemática, a Beth e tal, e que eu acho que jogaram a água do banho com a criança dentro, porque, na verdade, não era o conteúdo da teoria de conjuntos que estava errado, porque a teoria de conjuntos, ela abarca qualquer outro conteúdo matemático. Então, lógico que dava perfeitamente para trabalhar as operações, trabalhar álgebra, trabalhar geometria, e tendo como base a teoria de conjuntos. Aí, então, isso aí foi abandonado. Mas acontece que coincidiu com o seguinte: o, o GEMPA, quando nasceu, ele nasceu para ensinar as pessoas a, a, a gostarem de matemática. Olha, nós tínhamos uma questão afetiva. Nós queríamos que as pessoas gostassem de matemática como nós gostávamos, que a maioria dos alunos não gostava, e não gosta até hoje, infelizmente. E também aprendiam, era a disciplina que mais reprovava. Então, nós queríamos que isso acabasse com isso, que os alunos aprendessem mais matemática. Mas tinha uma cláusula no nosso estatuto, é que nós iríamos trabalhar só com alunos de classes populares, de escolas públicas de classes populares. Porque a nossa ideia era essa. As escolas particulares, as escolas de pessoas com recursos, eles têm meios de se defender. Quem não tem são as escolas públicas de classes populares. E aí, então, nós fomos ensinar para... Não, para um pouquinho, nós não podíamos ir para as classes populares, porque nós nascemos em plena ditadura, em 1970, e cada vez que nós queríamos ir numa escola de periferia, eu era chamada pelos militares e dizia: nós vamos fechar o GEMPA. Então nós tínhamos que recuar e sair da periferia, né? Então a gente trabalhou durante vários anos no Israelita Brasileiro, no João 23, no próprio Instituto de Educação, que apesar de ser uma escola pública, ela era frequentada, né, por filhos de profissionais liberais, enfim, porque era uma escola no centro de Porto Alegre. Mas em 1978, a gente conseguiu se encorajar, porque foi quando o AI-5 foi levantado, foi retirado do contexto jurídico brasileiro. E aí, então, nós conseguimos ir, pesquisamos uma vila popular, e que escolhemos a Vila Santo Operário e fomos para lá, para ensinar matemática, né? E então nós tínhamos primeiro que fazer um estudo exploratório e ver o que havia de dificuldade nessa área. E fizemos um grupo de primeiro ano e um grupo de quarto ano. E aí escolhemos uma escola estadual que nos acolheu calorosamente, e qual a nossa surpresa? Nessa escola havia uma só classe de quarto ano e 13 classes de primeiro. E aí nós trabalhamos um semestre inteiro e nos demos conta que o problema deles não era matemática. Inclusive, eles tinham bastante espaço, eles tinham um domínio bastante acentuado, e mesmo as operações aritméticas e tal, também as crianças se viravam muito, filhos de pobres e tal, né? E iam comprar no armazém, sempre com dinheiro, de receber o troco, e
Então, mas e como o nosso compromisso era com as classes populares, o problema dessas classes era se alfabetizar. E aí eu estava já fazendo a minha tese de doutorado em Paris, e o Gerard, que era meu diretor de tese, ele me mandava a Genebra, porque ele tinha sido orientando de Piaget. E numa dessas minhas idas a Genebra, eu ia lá para estudar, para dizer o que eu estava estudando. Eu vi coisas muito interessantes do próprio Piaget, né? E, e, e aí, então, lá eu encontrei Emília Ferreiro. Emília Ferreiro trabalhava lá no Centro de Epistemologia Genética, quando ela me deu de presente o livro Psicologia da Língua Escrita, que foi o primeiro que veio para o Brasil, né, em espanhol, e aí, então, veio calhar, porque nós começamos a saber por que essas crianças de classes populares não aprendiam a ler e escrever. E o que a Emília tinha estudado nos ajudou muitíssimo, porque ela estudou justamente a psicogênese da leitura e da escrita. Se deu conta de que as crianças não aprendem a ler e escrever só quando tem uma professora na frente delas. Elas já começam muito antes, quando veem pessoas lendo e escrevendo, elas começam a pensar sobre o que é a leitura e a escrita. Mas isso acontece onde? Na casa da Cristina, que tem lá os meninos que tem pai e mãe que sabem ler e escrever, que tem livros em casa, que tem papel, que vem o computador hoje, etc. Mas os de classes populares são filhos de analfabetos. Nós temos 60 milhões, 70 milhões de analfabetos adultos no Brasil. Então, os alunos que vêm aprender nas escolas públicas, eles não tiveram contato com a escrita. E aí as professoras pensam que eles são como os filhos da Cristina. E aí, então, eles já começam com A, E, I, O, U. Essas crianças, a Emília descobriu que primeiro pensam que se escreve com desenho, que o aspecto figurativo é que é escrita. E eles leem em imagens. Bom, mas o que é importante de tudo isso é que, ao mesmo tempo que eu estava descobrindo isso na área da alfabetização, eu estava fazendo a minha tese de doutorado, que durou 5 anos de estudo. E como eu não tinha nenhum compromisso com a universidade, nem tinha nenhum, digamos assim, acréscimo financeiro, se eu aprendesse, eu estava fazendo o doutorado para aprender. Então, eu estudei, mas eu estudei matemática no meu doutorado, né? Eu estudei justamente o Teorema Fundamental da Aritmética do livro 7º de Euclides, né? Que são os reticulados. Mas, na ocasião, tanto que nós batizamos a minha tese como Psicogênese e Aprendizagem do Conceito de Múltiplo. Mas, na verdade, é muito maior do que isso, né? Muito maior do que isso. E aí, o que eu quero dividir com vocês, meus colegas da matemática, e outra coisa, aí, com isso, o GEMPA se ocupou durante muitos e muitos anos só de alfabetização, porque esse era o drama das classes populares, né? O GEMPA tem 56 aninhos, né? E em 13 anos depois que a gente se organizou, nós mudamos até o nome do GEMPA para ampliar, e não ser só de matemática. Mas o que é mais bacana é o seguinte, que eu, ao fazer a minha tese, e depois de fazer a tese, continuando sempre pesquisando, porque eu faço parte assim, de uma escola de pensamento internacional em que a gente se troca estudos, né? Porque é importante quem pesquisa não está só, está sempre assessorado e sendo
sendo, digamos assim, digamos, aprovados das suas descobertas por uma comunidade. Quando eu lembro sempre que me emocionou quando eu fiz concluí a defesa da minha tese e que o presidente da banca disse, em nome da comunidade científica francesa, declaro doutora. Quer dizer, a gente não fica doutora porque eu tomei essa iniciativa ou só de uma pessoa. Tem que ser uma comunidade científica que é assessora. Porque é o seguinte, conhecimento não está completo, conhecimento está sempre precisando ser ampliado, mas essa ampliação não pode ser leviana, ela tem que ser bem assentada, com muitos critérios, né, e tal. E, então, o que aconteceu? A gente continuou sempre Emília Ferreira fez uma pesquisa inicial, descobriu os passos primeiros mas nunca fez didática. E o Gempa é que fez a didática. E ao fazer a didática da alfabetização, eu fui me dar conta de uma coisa que agora eu quero dividir com vocês, que são meus queridos colegas matemáticos, né? O processo de aprendizagem, ele se baseia, ele tem como suporte com o conhecimento lógico-matemático. E depois eu pedi para a Cristina expor aí uma rede de hipóteses das primeiras aprendizagens matemáticas e para vocês compreenderem que isso me deu um gás enorme, porque eu vi que aquilo que eu tinha estudado de matemática é que estava, de certo modo, já, digamos assim, iluminando o que eu estava fazendo em didática. Porque, justamente, o Gerard trabalhou bastante com matemática, mas não só com matemática. E, inclusive, algumas coisas até pitorescas, né? O Gerard era psicólogo, mas ele também fazia teatro, quando ele era jovem, e fazia mímica. E ele foi fazer doutorado com Piaget. E Piaget ficou no maior entusiasmo que ele fizesse sobre teatro, o doutorado. E o Piaget ficou muito desiludido quando ele fez de matemática, né? Mas ele fez de matemática também. Mas o importante é isso, que o Gerard, assim como o professor Genés, mostrou, e eu também estive 3 meses num centro de psicologia, como é que era? No Canadá, com o professor Genés, fazendo pesquisa em sala de aula, né? Porque uma coisa é tu estares lá no teu gabinete, né? E só pensando, não. Por exemplo, livro didático. Livro didático. Gente, ninguém pode fazer livro didático numa sala fechada da universidade. Ele tem que fazer, por exemplo, eu escrevi 3 didáticas da alfabetização, que tem o meu nome, mas esses 3 livros, eles são fruto de muitas pessoas que aplicaram essa proposta e que eu resumi, tá? Eu agradeço a todos eles ali no início de cada um dos livros, né? Então, nós temos que ter 2 coisas. Uma comunidade séria com quem eu dialogo. Por exemplo, Sarah Paim é uma grande pensadora, eu considero a pessoa mais sábia que eu conheço, e quando eu penso que eu descobri alguma coisa, eu escrevo para ela, e depois, claro, para meus outros parceiros, e fico aqui louca de medo. Ó. Será que eles vão achar que isso é sério, que está ok? Enquanto não vem uma resposta, eu estou ansiosa, né? Eu preciso ter esse aval de mais pessoas. Bom, e aí então nós continuamos estudando e o que eu me dou conta? Nós criamos, gente, são anos e anos e anos em milhares de salas de aula acompanhando o que os professores fazem, né? E aí então
o que nós vemos? Matemática, se a Cristina mostra aí como é que nós percebemos que o início das aprendizagens matemáticas não tem nada a ver com o que costumam fazer no ensino convencional. Por exemplo, achar que tem que começar, em primeiro lugar, pelos números, isoladamente. Então, vamos ensinar de 0 a 9, depois de 10 a 99, depois a 999, depois a gente vai começar com a adição, depois a subtração, depois a multiplicação, depois a divisão. Bom, uma das coisas que justamente se descobriu, e sobretudo nesses pensadores como Piaget, Vallon, Vygotsky, Sarah-Pain, Gerard, que a aprendizagem ela não é uma atividade isenta de afetos. E a descoberta de que o cérebro... Então, muita coisa importante que eu gostaria de dividir com vocês. As aprendizagens não acontecem no cérebro. As aprendizagens acontecem no nosso inconsciente. Só o que acontece no cérebro é o registro quando se fecha um sistema que culmina com uma aprendizagem do campo conceitual. Então, o cérebro só registra o que emociona. Então, a aprendizagem, ela tem que emocionar. O aluno tem que estar desejando aprender aquilo. E o início das aprendizagens matemáticas, ele começa não pela adição, as operações aritméticas, começa pela divisão. E por que isso? Por quê? Porque na vida, qualquer criança é desafiada a dividir coisas que ele ganha, que ele recebe, que ele tem, né? Se uma criança ganha 3 frutas, né, 3 bergamotas, 3 bananas, se ele tem um irmão, o que a mãe vai dizer? Divide com o teu irmão, não come sozinho. Né? E aí ele tem um problema matemático. Mas se ele tem 3 bananas e ganha mais uma, que seria 3 mais 1, do ponto de vista prático, não tem problema nenhum. Ele só tem que comer 4 bananas, em vez de só 3. Então, eu digo, pode ser que tenha um problema digestivo, mas não vai ter problema matemático. Mas quando a divisão, e não é só de conjuntos discretos, é de conjuntos contínuos também. Coca-Cola, já viram? Ganha uma Coca-Cola, vão repartir, e a criança olha por baixo assim, ele ganhou, o copo dele está mais alto do que o meu, e já começa a chorar e a brigar, né? Então, a repartição é uma experiência, e não é só de crianças, mas nós trabalhamos, a Candila Orendon, que é uma das pessoas com quem eu estudo, né? Ela fez aqui em Porto Alegre o mestrado dela, conosco, com o Gempa, e é uma francesa. E ela trabalhou com adultos, matemática com adultos. E os adultos também começam, a preocupação deles inicial, principalmente adulto pobre, é com a divisão. A primeira divisão que eles têm que fazer é o seu salário. Ela tem que ver quanto é que vai precisar para pagar o aluguel, para a condução, para o supermercado, para a luz, né? Então, é um começo inevitável de qualquer pessoa no mundo. É a primeira preocupação aritmética, e acaba sendo mais amplamente matemática, é a divisão, né? E é por aí que nós temos que começar. Não é pela adição. A adição não tem pergunta nenhuma. Não há resposta sem pergunta. E não há aprendizagem se aquilo não me agrada, se aquilo não me dá prazer, se naquilo não tem um afeto. Tá? Então, as coisas mudam muito quando a gente pensa que
aprender é algo neutro, que não tem que entrar o sentimento. O livro didático, realmente ele é seco, né? Ele não tem ali, a gente não encontra ali nenhuma referência a aspectos desejantes. Mas para ser construído, também escrito, sim, o que escreveu, digamos assim, gozou e sofreu muito. Bom, então, essas ideias que, que, que me encantam é mostrar o seguinte: o processo de aprender, ele se baseia numa estrutura lógico-matemática. E essa estrutura lógica-matemática, ela é uma rede estruturada em relações de ordem parcial. Então, vocês vejam, quando eu falo em relações de ordem parcial, bom, eu tenho que ir lá nas relações, que não são só de ordem, e tem que... Onde é que eu estabeleço relações? Em elementos de conjuntos, eu tenho que saber o que é conjunto, eu tenho que saber construir conjuntos, porque conjunto não existe na realidade. Só quando a gente cria o conjunto, essa é a definição de conjunto. O conjunto só existe se alguém o criou e se os seus elementos são bem determinados. Esther, desculpa te atrapalhar, mas queres que a gente projete a rede de hipóteses de matemática? Como é que é? E tu queres que a gente projete a rede de hipóteses de matemática? Pode botar. Tá. E aí talvez tu consiga enxergar para o pessoal de casa, tá, gente? Então, essa rede de hipóteses foi construída pelo GEMPA, né? Então, já tem a da parte da leitura e escrita, e esse é do campo conceitual do início das aprendizagens matemáticas. Isso aí é a primeira... Porque é o seguinte, a gente considera que a complexidade matemática dá os seus primeiros passos na cabeça dos alunos quando a multiplicação é compreendida, mesmo que seja uma multiplicação com pequenas quantidades, com números pequenos, né? Porque a multiplicação, na adição, a gente só opera com um tipo de conjunto. Se eu faço 3 mais 4, os elementos do 3 e os elementos do 4 são da mesma natureza. Mas se eu fizer 3 vezes 4, é porque o 3 não se refere aos mesmos elementos do 4. O 3 são conjuntos de 4 elementos. Então, essa complexidade lógica é que é caracterizada, sobretudo em psicologia cognitiva, como a entrada da estrutura matemática. Mas, para chegar lá, então, é que, vejam bem, é preciso abordar como, o que o Gerard captou dos seus anos e anos de estudo, né? É de que a gente não aprende conceito por conceito. Então, tu não aprendes linearmente, inclusive do mais fácil para o mais difícil. A divisão, digamos, logicamente, é mais difícil do que a adição, mas ela é mais interessante, afetivamente, praticamente, do que a adição. Então, os alunos se interessam mais pela divisão do que pela adição. E a outra coisa importante é que, por exemplo, eu estava em Paris estudando lá, quando havia um movimento grande dos estudiosos, sobretudo na área da psicologia cognitiva, como é que era a gênese do conceito de número natural. E me lembro tão bem quando estourou assim a ideia de que não era possível a construção do conceito de número natural, só ele não era possível. Não era, ela era realmente irrealizável. Ela estava mergulhada em tudo isso que está aqui, ó, gente. Antes de se preocupar com os números, se preocupa com a divisão.
E a divisão de quê? De grandezas. Então, é do número escrito e do número abstrato. É redividir objetos concretos. Mas aí é a origem do aspecto matemático, né? E, por outro lado, o seguinte, se eu não souber os números, lógico que eu não chego na multiplicação. Eu já tenho que saber conhecer os números, ter conservação da quantidade, que vocês podem ver aqui, ó, que tem 5 estruturas que levam ao que fecha lá, quando a gente considera que ele subiu o primeiro degrau da lógica matemática. Ele tem as estruturas espaciais, as estruturas numéricas, as estruturas multiplicativas, que é o centro, as aditivas e as lógicas, tá? Então, é o seguinte, quando o aluno ele consegue repartir, então nós temos um instrumento chamado jogo do repartir, que é a chave dessa problemática toda que está aqui. Lógico, eu sei que eu estou com medo de estar intoxicando vocês, né? Porque eu estou dividindo algo que foi fruto de muitos anos e de muita gente pensando isso, entende? De muito cientista, de muito matemático e estudando isso. Mas só o que eu queria mostrar a vocês é isso. E isso que vocês estão vendo aí é uma estrutura de rede. É uma rede que tem 5 eixos, tem eixos que têm sub-eixos, tá? E só quando isso aqui se fecha, quando é que isso aqui se fecha? Eu vou contar a vocês o seguinte, a gente tem uma forma de captar quando é que o aluno entendeu a primeira fase da lógica matemática. A gente manda ele repartir, nós usamos feijões e copinhos de cafezinho. E o aluno pega um punhado de feijão e ele, com um dado, ele vê quantos copinhos ele vai pegar para dividir aqueles feijões. Essa divisão, ela muitas vezes não está exata, né? Porque ele tem que deixar em cada copinho o mesmo número de feijões. Então, a gente anota aí uma representação escrita, gráfica, o número que saiu do dado, que são os copinhos, o número de feijões que caiu, que ficou dentro de cada copinho, que tem que ser igual em todos eles, e quanto sobrou. O trabalho de 4, que a gente trabalha em grupo, que é outra coisa importantíssima, né? E tem 4 nomes de cada um, o que aconteceu, quanto caiu o dado para ti, Raíssa, quanto caiu para ti, Lara, quanto caiu para ti, Pedro, e escreve ali. E escreve quantos ficaram em cada copinho e quanto que sobrou. E a gente faz isso e depois a gente pede para, a partir daqueles números ali, ele calcular quantos feijões ele tinha no punhado que ele pegou. E quando ele pegou, ele não contou, né? Ele pega o punhado e reparte. Para ele chegar lá, é uma coisa fantástica, existe uma gradação. A primeira resposta e saibam, não é por idade, viu? É por experiência com essas divisões, com essas partições, porque é uma partição, né? A primeira, ele diz, não dá, só fazendo de novo. Não dá. A segunda, ele diz, como tem 3 números, e se ele já tem familiaridade com as operações, 3 números é adição, não é multiplicação. Multiplicação é só 2. Tem 3 números ali para ele calcular o punhado. Então, ele soma os 3.
sem se dar conta de que aqueles três números, justamente, não têm essa característica de que tem um deles que não é da mesma natureza dos outros. Copinho não é feijão. Eu não posso somar copinho com feijão, vai dar o quê? Né? E aí ele se dá conta que ele tem que levar em conta só o que é feijão. Tá? Então, o terceiro estágio é o número que estava em cada copinho mais o resto. Aí depois ele vê que não é, que aqueles dois ali se referem a feijões, aqueles dois números, mas que aquele primeiro número é o número de copinhos, e que copinho, então cada copinho tem que ver quantos feijões tinha em cada copinho. Esse passo é fundamental, mas o mais interessante é que quando eles chegam nesse ponto, eles se esquecem do resto. Eles só fazem o número de copinhos vezes o número de feijões que tinha em cada copinho. E só no último estágio, nós temos que botar o resto também. Então, nós temos já um critério de avaliação de quais são os níveis de compreensão lógica que o aluno tem. E quando ele faz isso, é porque ele fecha, por incrível que pareça, todos esses aspectos que estão aqui nesse esquema que vocês estão assistindo. E isso, escute bem, ainda tem mais uma. Para número de objetos aproximadamente 30 e para, no máximo, 6 copinhos, no máximo um dado de 6. Em geral, até só o dado com 4. Porque se for número maior, isso já complexifica, que foi o que Piaget já encontrou isso muitas vezes. Então, isso aí nos dá uma compreensão de que aprender, eu não aprendo por explicação, eu aprendo por uma construção pessoal. Não é o professor que dá de presente o conhecimento para o aluno. É o aluno que tem que construir. E aqui uma coisa fantástica que eu tenho que dizer para vocês. Se me digam as horas, hein? Porque eu sou uma faladeira, senão eu fico até amanhã de manhã aqui. Tá? Tá quase na hora de terminar. Bom, aí é o seguinte, a primeira parte da aprendizagem, já foi Piaget que viu isso, ela é operatória, ela não é predicativa. A primeira parte é sempre a partir de experiências concretas onde eu faço alguma coisa. Não é quando eu ouço alguém me dizendo algo, ou quando eu leio a coisa já nas palavras. Então, o Piaget mostrou que existe conhecimento antes da palavra, e a palavra é posterior a esse conhecimento operatório. E, portanto, eu fico com medo de ofender, né, os colegas. Esse conhecimento, por meio só da explicação do professor ou da leitura de textos, ele só serve para quem já fez por sua conta a fase operatória. Como a maioria dos alunos não puderam fazer, não tem como fazer, a não ser alguns que, excepcionalmente, todos vocês aprenderam à custa de malabarismo de vocês. Os professores de vocês provavelmente ensinaram muito pouco. Mas vocês lendo e relendo, e ao reler, reconstruindo operatoriamente aquilo que estavam lendo, e por outras experiências do dia a dia, é que a gente aprendeu. Mas tem muitos que não aprendem. E eu quero contar isso a vocês. Eu fiz curso de matemática da PUC de Porto Alegre, né? E sabe por que eu fiz curso de matemática? Eu ia fazer química. E eu passei em química na URGS. E passei em matemática na PUC.
mas a química só tinha um colega. Eu, do jeito que eu sou sociável, eu não suportaria 4 anos só com um colega. E na matemática tinha 26, então eu fui para a matemática. Mas depois achei que eu acertei, que a química era só porque eu gostei muito do meu professor de química no colegial, naquele tempo era o científico que a gente fazia. Mas a professora de matemática era uma italiana maravilhosa, a dona Irma Peroni, e eu também gostava de matemática. E aí achei que foi muito melhor o que aconteceu. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que eu fiz o curso de matemática e meus professores, todos davam aulas expositivas e escreviam no quadro. E depois de fazer a parte teórica, eles faziam a parte prática, era colocar um problema e explicavam como que a gente resolvia o problema. Não éramos nós que resolvíamos o problema, ele explicava. E depois tinha a prova. A prova era próximo, não era... Naquele tempo a gente já chamava de sabatina, né? E que era no sábado. Então, ali um mês, no máximo 2 meses, a gente fazia as provas. Na prova tinha uma parte teórica que tinha que ser tal qual ele tinha explicado. E a parte prática era o mesmo tipo de problema, só com outros números. Mas quem tinha aprendido qual era a sequência dos passos para resolver o problema de memória, se saia bem. Eu só tirava nota boa. Né? Eu brinquei que a primeira vez que eu fui reprovada foi agora, semana passada, eu fui renovar minha carteira de motorista e não passei, porque não enxerguei tudo lá, né? Porque eu só tirava boa nota, sempre fui excelente aluna e tal, né? E pasmem, eu vou para Paris, vou fazer mestrado em Paris, tinha que escolher 6 disciplinas, escolhi as 6 disciplinas, e tinha uma delas que eu adorei, chamava Equações Algébricas, né? E adorei aquela disciplina, que tinha uma aula expositiva, mas tinha semanalmente um trabalho em grupo, de 12 pessoas e tal. E qual a minha surpresa, quando eu cheguei aqui e fui pegar meus cadernos e tal, eu já tinha tido aquela matéria igualzinha aqui, porque tudo que eu tinha copiado coincidia exatamente com o que eu tinha visto lá. E só que aqui tinha o nome de Espaços Vitoriais. E lá tinha outro nome. E eu não... Mas, gente, eu fiquei 6 meses estudando aquilo e nunca me dei conta de que era. Porque aqui eu não tinha aprendido, gente. Eu só tinha memorizado. Eu só tinha tirado acima de 9. Eu era 9 ou 10. Tá? Parecia que eu tinha aprendido. Então, gente, são muitas as evidências de que aprender é outra coisa que memorizar. E a memória, ela é temporária. Algumas vezes quando eu faço uma palestra, né, sobretudo para gente mais leiga, né, que não é da área do ensino, e os jornalistas, por exemplo, faço para médicos, eu pergunto algumas coisas bem banais de matemática, que todo mundo estudou. Ninguém sabe mais. Ninguém sabe. Se tu pergunta qual é o teorema de Pitágoras, o quê? Teorema de Pitágoras? Mas o que ele quer dizer, então nem falar, né? Então, por quê? Não estudaram? Estudaram, mas não aprenderam. Porque quando a gente aprende, a gente nunca mais esquece. Eu conto o seguinte, eu tive uma aluna, a Sandra, porque depois eu acabei alfabetizando, né? Então, por isso que hoje eu estou debutando aqui. Porque quando o Gepas viu que o problema das classes populares era aprender a ler e escrever, nós nos bandeamos para lá e passamos só a trabalhar com a alfabetização, né? Nunca deixamos inteiramente a matemática, mas o nosso foco era a alfabetização. E em 1982, eu fui a primeira professora alfabetizadora, apesar
de que eu era da matemática, mas as pessoas concluíram que, como era algo muito novo, uma nova proposta completamente diferente, que eu tinha que ir lecionar. E eu fui, e eu lecionei. E lecionei a Sandra. A Sandra era filha de prostituta. E as pessoas lá da Vila Santo Operário me diziam: por que vai ensinar a Sandra? Ela vai ser puta. Digo, porém, alfabetizada, né? Então fica ótimo. E a Sandra é puta, né? Mas e só estudou comigo. E nunca mais estudou. Mas eu me encontro com ela e ela sabe ler, porque ela aprendeu a ler. Então, quando se aprende, nunca mais se esquece. Quem esquece é porque não aprendeu. Não aprendeu. Então, o que eu quero propor a vocês é isso. Nós todos precisamos estudar. O fato de que a gente ainda não sabe coisas faz parte da nossa história. O que hoje eu sei, amanhã pode eu perceber, e é assim que a gente aprende, eu vou ver que eu estou enganada. Então, a gente não aprende direto no suprassumo do correto. Eu vou caminhando de passo a passo, isso na pesquisa científica. E na aprendizagem é assim. Então, os alunos, primeiro, vão achar que não dá para descobrir um punhado do feijão. Mas algumas coisas eles já sabem. Não é que eles não saibam nada. Tá? Depois eles acham que dá para fazer só refazendo tudo. Mas algumas coisas eles já sabem. Então, o importante é saber o seguinte: mas está errado, o que eles já sabem é incompleto. E então, o erro não é mais não é proibido. O erro é um caminho, é um caminho. E a gente tem que conhecer como é que os alunos erram para a gente poder ajudá-los a passarem daquele erro para um outro erro um pouquinho melhor, que é o que nós estamos. O que eu estou sabendo hoje é o erro atual, que a humanidade, que eu estou sabendo sobre como se ensina. Daqui uns dias eu vou ver que alguma coisa tem de melhor, de mais completa. Essa capacidade de saber que o conhecimento é o que há de mais obsoleto, graças à nossa inteligência. Quem é que podia pensar na inteligência artificial há tempos atrás? Estamos aí. E o que então nós temos que saber? Isso do ponto de vista científico. E do ponto de vista das aprendizagens, as pessoas também não chegam naquilo que é o final direto. Eles vão passando por equívocos. Na alfabetização é fantástico. A primeira hipótese é que se escreve com desenhos e que se lê em imagens. Não sei se alguém de vocês já leu para seus filhos. Então, às vezes a gente está lendo, né? E o filho pequeno já quer que a gente troque a página. Troque a página. Porque tem figura. No livro de história de criança tem figura. E ele pensa que a gente está lendo na figura. Então, que a gente já leu tudo que tinha ali. Ele não sabe que a gente lê nas letras, nas palavras. Mas isso já é um conhecimento. Já sabe o que é transpor ideias e sentimentos e acontecimentos para o papel. Já é um conhecimento. Aí depois ele acha que não é com desenho, mas é com rabisco. O Gabriel, esse meu filho que estava aqui, tinha 1 ano e meio quando a gente foi para a França, quando nós escrevíamos cartas para minha sogra, para minha família, ele também escrevia. Pegava um papel, fazia uma mãe rescalhada e ficava dizendo, vovó, não sei o que, não, e pensando que estava escrevendo. E não era mais desenho. Não era mais desenho. Desenho ele fez posteriormente, né? Anteriormente. E agora, né, até aí, eles não fazem nenhuma vinculação com o som, nenhuma vinculação da escrita com a fala. Isso é uma coisa fantástica, tá? E quando eles descobrem que o que a gente escreve, a gente fala, mas quando a gente fala, o que a gente percebe? Não é o som direto. A gente percebe
as sílabas. Eu digo casa, casa. Eu pensei, isso é que é o mais perceptível. Então, a gente vai a partir das ações, daquilo que eu faço. Eu digo bicicleta. Eles pensam que, então, uma letra para cada vez que abre a boca. Está errado, não está errado? Mas isso é que levou muita gente a pensar que as crianças eram, como é que é? É como se fosse uma doença. Está engolindo letra. Desculpe, mas minha juventude de 90 anos, uma das coisas é esquecer as palavras, né? Mas é uma doença típica. Essa criança sabe o nome? Quando dizem que a criança... É disléxica? Hã? Disléxica ou não? Não compreendo, que eu não estou compreendendo. Bom, mas é o seguinte, isso é uma etapa da aprendizagem da leitura e da escrita. Só depois que ele vai ver que só com uma letra ele não distingue. Por exemplo, ele escreve, por exemplo, bala. Ele escreve, às vezes eles escrevem com consoantes, outras vezes com consoantes, com vogais, e outras vezes até só com bolinhas. Por exemplo, uma aluna minha escreveu galinha, 2 bolinhas para H, 2 para li e 2 para nhá. Que ela já tinha compreendido como é que se estrutura essa palavra, galinha, do ponto de vista da fala. Mas ela não conhecia letras. Isso que eu queria mostrar para vocês, que a ordem é parcial. Ele pode estar avançado num eixo e no outro não. Então, todo mundo fica achando que isso não é escrita. Não é uma escrita. Galinha, 6 bolinhas para galinha é uma escrita. Mas é uma escrita ainda sem letras. Por quê? Porque ele pode... ao contrário, ele pode conhecer todas as letras e não saber vincular com essa constituição da palavra. Essa que é a ordem parcial que eu queria dizer para vocês, que eu vou ficar muito feliz. Eu fiz 90 anos, mas eu quero viver 115, só porque eu quero ver todo mundo aprendendo essa didática e continuando a pesquisar, e nós indo mais longe, mais longe, mais longe, né? Porque aprender, Freud, que era um tarado sexual, ele disse que aprender é melhor do que o orgasmo, dá mais prazer do que o orgasmo. Então, eu disse no textinho que eu mandei para vocês, se os alunos não estão fugindo da escola, não estão gostando, é porque não estão aprendendo. Se eles estiverem aprendendo, eles têm muito prazer, muito prazer. E eu quero morrer vendo que a humanidade que vai ter mais prazer, porque vai estar aprendendo mais nas escolas, né? E na vida, certo? Gente, estamos lá. A gente ainda tem uns minutos, Esther. Então, fazendo uma relação, né, disso que tu nos conta, né, aqui somos todos professores de matemática, né? Então, essas revelações de que os alunos não estão aprendendo, isso se sabe, né? E a gente, como professores, muitas vezes se questionam os porquês, né? Tu nos brinda hoje à noite contando na tua vasta experiência, né, como prof, como pesquisadora, de que uma forte hipótese é que talvez os profs não estejam ensinando, né, tão bem quanto deveriam. Nos fala muito do processo de memorização, né? Então, eu acho que essa tua fala toca a todos nós, porque todos nós, em algumas horas do nosso dia, nós estamos ensinando, né? E dentro dessa questão de ensinar, né? Vou fazer um breve relato que recentemente fiz um curso com a professora Esther. Esther veio à universidade e ofereceu para nós, docentes, um curso dizendo: vamos aprender a ensinar, né? Então, temos aqui online alguns colegas que já fizeram o curso da Esther. Então, a Esther recentemente, né, nos seus só 90 anos, está brindando, então, alguns docentes da universidade, da URGS e das Ciências da Saúde, ministrando cursos para docentes para nos ensinar a ensinar.
Então, está sendo muito interessante essa experiência, é um eterno aprendizado, né? E a gente gostaria, nesse momento, de abrir para que as pessoas que estão nos ouvindo fizessem perguntas para ti, Esther. Tudo bem? Claro, claro. Eu Fique à vontade. só peço que tu me ajudes se eu não compreender, tá? Claro. Eu acho que o pessoal, se quiser fazendo perguntas no chat também. Por escrito, se diminui aqui, deixa aparecer o chat aqui, que aí eu ver se é por escrito, porque é mais fácil para mim, né? Claro. Eu posso lendo aqui também. Só que tem que deixar. O Gabriel pediu para tu aumentar a tela para mim, mas agora teria que aparecer de novo o que as pessoas escrevem. O Pedro pode projetar, né, Pedro? Tu tá como apresentador. Estou projetar a imagem de novo? De alguma pergunta que surgir, tu pode digitar, copiar e colar. Então, fala, Sim. Pedro, fala que pode ser que eu te compreenda. Vamos ver. Alguém já se manifestou? Eu sei que a Nádia tem uma pergunta. Não sei se ela ainda está aqui. Boa noite, prof. Tudo bem? Tudo ótimo, Nádia. Eu sou pesquisadora, estou fazendo mestrado na URGS e sou professora do ensino médio de matemática e também do 6º ano. E eu tenho uma grande inquietude em relação ao 6º ano, a transição dos estudantes do 5º para o 6º ano ou das séries iniciais para o 6º ano. E eu queria saber, de acordo com a sua vasta experiência, como a senhora enxerga o papel das estruturas lógicas nessa passagem dos estudantes dos anos iniciais para os anos finais, mais especificamente nessa transição que é crucial, né, para o 6º ano. Nádia, eu acho que aquilo que eu brinquei, que botaram a água com a criança, botaram fora a água com a criança dentro, né? O bom é ensinar a teoria dos conjuntos. Teoria dos conjuntos realmente uma forma muito concreta de aprender essa lógica, viu? Então, por exemplo, voltar a trabalhar com os blocos lógicos, por exemplo, voltar a trabalhar com o material, por exemplo, sistema de numeração em diversas bases. Aí, Colégio Vera Cruz, em São Paulo, até hoje não abandona os blocos multibases. A minha convicção é de que, se tu puderes ter material concreto que faça com que eles, a partir do material, eles descubram os conhecimentos, é fantástico, porque esse é o caminho operatório das aprendizagens, entende? E acho que é o seguinte, a gente que tem que despertar neles o desejo de aprender. Não vem com essa história, só vou ensinar aquilo que é prático. Não vou ensinar só proporções e juros e percentagem, porque vão usar na vida. Negativo. O patrimônio matemático que nós temos herdado dos nossos ancestrais é tão fantástico. Isso é uma herança. Todos têm direito a chegar lá, a chegar aqui, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. É uma coisa fantástica que alicerça tudo que se faz de prático no mundo. E saber que Pitágoras não era ninguém muito diferente de ti, Nádia. Era alguém que pensava e que todos nós temos obrigação de fazer avançar os conhecimentos. Então, eu acho isso, a minha sugestão, pode ser que seja muito, assim, ainda longínqua, mas eu ensinava um pouco de teoria dos conjuntos e usava materiais. Só eu acho que seria uma das coisas que ajudaria, certo? Obrigada.
Eu posso ler a pergunta da Dil? Vamos ver se a professora consegue me entender. A Dil perguntou assim, a Giovana, eu queria ver se a professora Esther poderia comentar mais sobre seu conhecimento quanto ao inconsciente. Entendo como ele é importante, mas parece algo tão complicado de acessar. Poderia comentar um pouco sobre essa parte de instigar o inconsciente? Que pergunta maravilhosa, maravilhosa, viu? Olha aqui, eu fiz uma longa psicanálise e tem mais uma. Quando eu fui me inscrever para o doutorado em Paris, tinha uma pergunta na ficha de inscrição: quantas sessões de análise? Eu caí dura, velho. O que isso interessa, né? E aí, depois, quando eu fui aceita com o Pierre Gréco, ele disse assim: o inconsciente é um campo conceitual. O inconsciente de cada pessoa é um campo conceitual. Então, psicanálise não tinha que ser só para quem está sofrendo. Não, todo mundo tinha que fazer psicanálise. Tanto que ele me disse, Pierre Gréco, que era o substituto de Piaget na França, né? Ele disse: Esther, tu foste admitida pelo número de sessões de análise que tu tinhas. Tinha outros candidatos que não foram, porque não tinham esse conhecimento. E eu desconfio, e eu sou uma jovem, como vocês sabem, de 90 anos, que não tomo nenhum remédio e não tenho nenhuma dor. E eu acho que por conta da minha psicanálise, porque a maioria dos mal-estares nossos tem a ver com o emocional, né? Como eu botei ordem nesse galinheiro aí, né? Então, eu não adoeci. Por exemplo, eu fui 30 anos professora. Eu só faltei quando meu terceiro filho nasceu. Os outros já tinham nascido quando eu fui ser professora. Eu nunca fiquei doente de faltar aula. Claro, já tive gripe, já tive Covid, mas não é uma coisa assim. Então, e aí, quem é que perguntou, Lara? Foi a Giovana. Giovana. A coisa agora que mais me fascina e que eu estou super pensando, pesquisando, trocando com meus colegas, debatendo com Sara Paim, é esse danado desse inconsciente, tá? Porque o inconsciente cognitivo, porque o inconsciente afetivo os psicanalistas entendem, tá? Tudo bem, Giovana? Do afetivo, os psicanalistas dão conta, mas o cognitivo é nosso, tá? Outra coisa, nós, os indígenas, dizem que nós brancos não sabemos muito porque não damos bola para os sonhos, que o sonho é o locus do inconsciente, né? Eu desconfio que daqui a uns anos o professor vai começar a aula perguntando o que os alunos sonharam. Eu desconfio. Porque eu vou contar, Giovana, que eu pensei que eu que estava descobrindo que o conhecimento era inconsciente. Quando eu fui ver um livro da Sara Paim, de 1994, que eu prefaciei, onde ela diz com todas as letras que o conhecimento é inconsciente, que a aprendizagem é inconsciente. Então, temos muito que pesquisar sobre isso ainda, tá? Eu convido vocês a participarem. Todos vocês são pesquisadores, então vamos dar os braços, trocar as nossas ideias. E se todo mundo começar a pensar e saber que tem condições de avançar a compreensão da realidade, o mundo vai ser melhor. Escuta, eu vou a um show ainda daqui a pouco, viu? A gente está se encaminhando mais no máximo 10 minutos. Um show maravilhoso, eu só não posso perder até as 8h30, tá? Tá certo. Pedrinho, tu não ia perguntar, Pedro? Eu tô curioso para saber qual é o show que tu vai agora. Fiquei curioso. Como é que é? Quando é? Fiquei curioso para saber qual show que tu vai, professora. Qual o meu?
o show que você vai assistir. Eu vou. Sabe que eu não sei o nome, é na Grés, mas diz que é de um americano. E que o baterista é o melhor do mundo. Então, daqui a pouco eu vou falar para curtir, né? Porque outra coisa, a Sara Paim diz que professor que não gosta de arte e de cultura é um pobre professor. Mas eu gosto. Ontem eu fui ao teatro e encontrei com o Elisandro, viu? O aluno nosso. E no domingo eu fui à PUC, ver o Mercador de Veneza, e encontrei a Luísa. Então, os meus alunos não são pobres professores, gostam de cultura, né? E outra coisa, cultura, às vezes, cultura não quer dizer que é isenta de conhecimento, que é puro afeto, digamos, pura emoção. Não. O fato de que as primeiras obras de arte foram máscaras. E os psicanalistas dizem: Oi, dona Andréia, que maravilha! Bom, os psicanalistas dizem que os primeiros que se deram conta do inconsciente, viu, Giovana? Foi através da arte. Foi através da arte e não da ciência. Quando eles fizeram máscaras lindas, tem quantidade de máscaras, desde os primórdios. Foi primeira obra artística, foi a máscara. A máscara reflete que é outra nós, né? Que legal. A própria Andréia quer fazer alguma pergunta também? Como? Não, né? Eu estava aqui escutando o tempo todo, né? Mas estava com a câmera fechada, enfim, porque, né? Mas eu só queria primeiro agradecer, Esther, por ter feito essa conversa, porque eu estou vendo que o pessoal está empolgado aí. E queria reforçar algo que tu já estava começando a falar, que eu queria que tu falasse um pouquinho mais. Essa relação entre arte e matemática, né? Arte e aprendizado, que tu tem falado isso para nós, e eu acho importante reforçar isso para eles, né? Não, e justamente pense bem. Nós, matemáticos, temos uma chance de sermos bons professores, porque conhecemos matemática. Agora, eu não sei até que ponto, quando vocês estudaram matemática, na verdade, eu não estudei nada disso no meu curso. O meu curso eu fiz o curso em 1955. Muitos de vocês não tinham nascido, né? Então, naquele tempo, nada de matemática moderna. Porque é o seguinte, o que Cantor elaborou da teoria de conjuntos é fundamental. É fundamental para entender que matemática não é só numérica, não é nem só espacial, geometria, não está. Não, matemática é a ciência da lógica das relações. E pensar é fazer cálculos relacionais. E nós, matemáticos, temos mais chance de nos apropriar desse aspecto. Por isso que eu estou dizendo que eu estou debutando aqui toda feliz, né? Porque eu tenho fé que os matemáticos que vão fazer a revolução, têm mais chance de fazer a revolução didática, né? Que é indispensável. Eu hoje estava lendo um texto de uma professora que não tinha curso superior, e já morreu. Fiquei com muita raiva dessa gente que morre antes de mim, né? Não é para morrer antes de mim. E ela foi a melhor professora alfabetizadora que o GEMPA tem agora, umas atuais. Na época dela, ela foi a melhor. Depois que ela conseguiu alfabetizar na zona pobre de Campinas, 100%, ela nunca mais deixou de alfabetizar 100% dos alunos, né? E ela relata no texto o que foi a transformação dela. Ela se achava muito boa professora, mas ela deixava sempre alguns alunos sem alfabetizar. E aí, quando ela descobriu que aquilo não era correto, que aquilo era injusto com aquelas crianças, e aí, quando ela descobriu uma nova proposta,
ela disse, por pior que seja, eu não vou deixar de tentar. E tentou escondido, porque era previsto que ela usasse a cartilha de sempre. E como ela não usou a cartilha, ela foi... Eu preciso ser revolucionário, gente. É preciso ser... se vocês forem sempre só obedientes com o que mandam fazer, então vão mal, vão mal. Nós temos que ter coragem, aprender um ato de rebeldia. É um ato de rebeldia, né? Porque não se espera que a gente mude. E então, eu penso isso, a coragem que a Vera teve de saber que tinha algo novo e que valia a pena tentar. Então, hoje existe discutivelmente coisas concretas, sólidas, sobre como se aprende, sobretudo na teoria dos campos conceituais. Mas em Piaget, em Vallon, em Vygotsky, em Sarpailh, em Brunner, então, vamos baixar a cabeça, sentar e tocar. E o mais bacana é que o processo de aprendizagem ele corresponde a uma estrutura matemática. Então, nós que temos chance de conhecer essa estrutura, provavelmente teremos mais chance de ser melhores professores. Com certeza. Esther, hoje tu nos deixa todo mundo com um gostinho de quero mais. De repente, tu podes até indicar algum texto para compartilhar no programa de pós-graduação de ensino de matemática para quem está iniciando, né, está se aproximando nessa didática um pouco mais moderna, né, que é no viés da didática pós-construtivista. Pode passar para mim que eu compartilho com o pessoal. E ficamos também com um gostinho de querer saber mais sobre o inconsciente cognitivo, né? Então, eu faço questão de ter um jeito de me comunicar com você. Eu quero que você dizer, sou uma parceira, estou aí com vocês, e vamos continuar juntos, e o que eu puder ser útil, me utilizem tranquilamente, viu? Então, para a gente fazer as pessoas, para a gente ser mais feliz e para fazer as pessoas mais felizes. Certo? Então, Tá certo, então. Muito obrigada, Esther, em nome do Programa de Pós-Graduação de Ensino de Matemática, essa aula brilhante, e com certeza nós entraremos em contato para trocar mais figurinhas. Que bom. Tá ótimo. certo? Certamente. Beijo para Poderíamos você. 3 horas, né, aqui escutando. Mas a Esther tem que ir para a night, né? É verdade. Muito obrigada, prof, pelas palavras. Que bom. Vamos lá. Que bom que nos acertamos, tá? Tá certo, então. Agora eu quero ver como é que eu saio. Me explique que. A gente fecha e aí depois tu só baixa a tampa do computador, do notebook, tá bem? Legal. Beijo grande, muito obrigada. Beijo. Então, boa noite. Hoje é dia 27 de maio de 2026 e recebemos aqui no programa de pós-graduação uma convidada ilustre, a professora Esther Pilar Grossi, que hoje vai falar um pouquinho sobre entre estruturas lógicas e construção do conhecimento, diálogo com a aprendizagem. Então, vamos ver um pouquinho sobre quem é a prof. Esther. Esther Pilar Grossi é natural de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, matemática, educadora, pesquisadora, política e, acima de tudo, uma apaixonada pela aprendizagem. Formou-se em matemática pela PUC do Rio Grande do Sul, realizou seu mestrado na Universidade Sorbonne, em Paris, e concluiu seu doutorado em psicologia cognitiva sob a orientação de Gerard Vernon, também em Paris, com o título da sua tese, Psicogênese e Aprendizagem do Conceito de Múltiplos. Alfabetizou crianças e jovens na periferia de Porto Alegre e, em 1970, fundou o GEMPA, um grupo que se tornaria referência nacional na busca de soluções concretas para os desafios da escola pública brasileira. Foi secretária municipal de Educação de Porto Alegre na gestão de Olívio Dutra e atuou como deputada federal.
E agora, então, a gente passa a palavra para a nossa convidada da noite.